Oremos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra aqui vai ser aberta. Te agradecemos por esse grande privilégio que é ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe ao melhor lugar em que poderíamos estar, que é aos pés do Salvador. Te agradecemos por esta noite em que o Senhor deseja falar conosco e te pedimos por Jesus que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, cale a boca do humano à frente e, por favor, Senhor, que as minhas falhas, pessoalmente falando, não atrapalhem a Tua conversa com Teu povo. Abençoa-nos no estudo da Tua palavra, fica conosco, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Você hoje teve acesso ao tema de um homem, a história de um homem em que teve a vida transformada por Jesus na Bíblia. Um homem paralítico que teve a vida transformada depois de um encontro singular com Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Você vai ver que essa história é retratada em Mateus, no capítulo 9, em Lucas, no capítulo 5, mas também em Marcos, capítulo 2. Isso é dado pelo que nós conhecemos e chamamos como histórias sinóticas, evangelho sinótico. Isso porque Mateus, Marcos e Lucas, eles falam acerca das mesmas histórias, em muitos casos, com um pouquinho de detalhes diferentes. Um narrador vai dar algum detalhe que o outro não vai dar. Um narrador vai dar ênfase em uma parte da história que o outro não deu. E por isso é muito interessante que quando estudarmos o Evangelho, nós estudemos os 3 evangelhos sinóticos simultaneamente, para que nós possamos tirar as mais profundas riquezas que Papai do Céu nos concedeu aqui nas Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 2, você está com a sua Bíblia aberta. No versículo 1 nós lemos assim, algumas pessoas ainda estão abrindo, eu vou esperar. Marcos capítulo 2. Disse que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, muito embora Marcos não tenha sido um dos 12 discípulos que acompanhava Jesus. A Bíblia foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus e acreditamos então que o que vamos ler também foi inspirado pelo Espírito Santo. Marcos capítulo 2 conta a história do paralítico em Cafarnaum. Olha como diz aqui a minha versão. Dias depois entrou Jesus de novo, presta bem atenção nos detalhes desse texto, lembra dessa frase, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Verso 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha para aqui, Jesus ele estava pregando o evangelho em todas as cidades e povoados. Você vai ver alguns versos antes, e na história de Mateus, no evangelho sinótico, vai dizer que Jesus ele estava simplesmente curando as pessoas que encontrava na frente. O evangelho de Marcos vai dizer que após alguns dias em que Jesus estava fazendo uma outra cura, Jesus ele se encontra em Cafarnaum. Ele nem percebeu, mas agora estava dentro de casa, arrodeado de uma multidão que simplesmente estava agora querendo ouvir Jesus falar, querendo ver Jesus agir, estando ali por causa da presença de Jesus. Aquela casa, sem mais nem menos, passou agora a ser um templo sagrado, passou a ser uma igreja, pois a presença de Deus estava ali, porque as pessoas estavam ali, e com certeza Jesus agora estava sedento por falar ao seu povo. O mais interessante é que aquela casa cheia, e a palavra de Deus diz, a narrativa de Marcos diz, que Jesus ele se encontra novamente naquele lugar. Significa que ele já havia passado por ali. E quando ele começa a pregar, agora as pessoas arrodeiam a casa, de modo que as pessoas nem conseguem entrar pela forma convencional que é a porta, pelo fato de que estava simplesmente lotado. Agora imaginem comigo como era a estrutura das casas naquele tempo. Uma casa muito pequena, muito humilde, lotada de pessoas, em um lugar em que o tempo não chegava a ser, o clima não chegava a ser muito frio, chegava a ser muito quente. Então muito provavelmente nós estamos falando de pessoas que estavam aglomeradas, sadiamente, suadas, fedidas, ouvindo a Jesus por não sei quantas horas. Você estaria disposto a pagar esse preço? Eu conheço pessoas que nem sequer vão para igrejas que não têm ar-condicionado pelo tamanho desconforto de passar 1, 2, 3 horas adorando a Deus. Conheço pessoas que reclamam arduamente, o quanto tiver forças para reclamar, porque simplesmente não estão sentadas em uma poltrona almofadada, alcochoada, ao congregar na igreja.
As pessoas estavam sedentas para ver aquele Criador, aquele do qual elas tinham ouvido que estava fazendo milagres naquela região. O Jesus Cristo Nazareno estava voltando em Cafarnaum e as pessoas não queriam perder a oportunidade que muito provavelmente haviam perdido logo anteriormente na sua última visita. Lotada a igreja, lotada. A casa de Deus estava lotada. Aquela igreja, aquela casa se tornando igreja, me faz lembrar de uma frase do Dr. Rodrigo Silva, em que ele disse que uma vez encontrou com um cidadão em que ele reclamava muito pelo fato da igreja ter muitos hipócritas. E aquele cidadão passava e ficava reclamando: não, mas eu não vou para a igreja, porque a igreja tem muita gente falsa, a igreja tem muita gente hipócrita, a igreja tem muita gente errada. E aí o doutor disse que respondeu a ele assim: não, mas fica tranquilo, sempre cabe mais um. E essa é a grande realidade da história da igreja aqui na terra. Não passamos nada mais, nada menos do que pobres, miseráveis, nus. A grande verdade é que aquela casa, ela não mais era uma simples casa, ela não era mais um complexo de paredes e telhado de argila e barro, era nada mais, nada menos do que um hospital. As pessoas estavam indo até Jesus porque elas queriam agora reconhecer o médico dos médicos, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam sedentas para ouvir aquele que falava tão fluidamente, aquele que falava tão lindamente acerca das promessas de Deus. Elas estavam sedentas para ver aquele que atuava de forma tão miraculosa e que as pessoas estavam tão atentas a observá-lo. Aquele hospital, com certeza havia muitas pessoas doentes, muitas pessoas que necessitavam de cura, muitas pessoas que estavam sedentas por um milagre, por uma cura. A grande verdade é que talvez você tenha vindo aqui hoje como um refúgio a quem procura um grande médico. Talvez você tenha dado entrada nessa recepção como um paciente da entrada no hospital. Você já visitou alguém que está afastado da igreja? Você já percebeu qual é, em sua maior parte, o discurso principal que é abordado por essas pessoas? Eu não vou voltar para aquela igreja porque fulano me magoou. Eu não vou voltar para aquela igreja porque ali só tem gente falsa, porque só tem gente errada, porque só tem gente pecadora. Eu não vou voltar para aquela igreja porque a comissão da igreja me tirou de determinado cargo. Em 90% dos casos eu me arrisco a dizer que as pessoas elas colocam agora justificativa por não estar aqui em outras pessoas. O fato é, de duas, uma. Ou as pessoas que congregam na igreja começam agora a agir sem compaixão, sem o entendimento prévio de que elas são tão pecadoras como todas as outras que estão ali e param de tratá-las como queriam ser tratadas. Ou, em segunda hipótese, as pessoas começam agora a criar expectativa tamanha em outro ser humano que quando elas são frustradas, elas simplesmente não querem mais vir à igreja. Nas duas situações, nós nos encontramos em erros terríveis, porque enquanto estivermos em igreja, que é constituída por pessoas, enquanto nós estivermos numa casa que existe seres humanos, pode ter certeza que nós vamos nos frustrar, nós vamos errar, nós vamos nos magoar. Em detrimento a esta situação, esse episódio que existiam pessoas boas, como pessoas mal intencionadas. Você conseguiu ver a pessoa que está do seu lado, para um lado e para o outro? Não vou pedir para você fazer isso não, mas pode ter certeza que quanto mais próximo estiver a você, mais probabilidade ela tem de lhe magoar. Eu não queria lhe desanimar também se você entrou nessa igreja achando que ia encontrar pessoas santas, maravilhosas, que estão num patamar diferenciado, esperando só o triscar assim, do anjo para poder serem arrebatadas. Eu vou te dizer que esse não é o lugar que você está pensando. Eu posso te afirmar também que mesmo sem conhecer vocês, eu e vocês não passamos de pecadores miseráveis que não fazem nada mais do que depender da graça de Jesus. A grande verdade é que a igreja ela não é simplesmente um resort ou um navio para se passar as férias. A igreja é assemelhada a um tanque de guerra, a um navio de guerra, a um hospital onde as pessoas estão agora machucadas, sofrendo por causa da guerra em que elas estão vivendo.
A guerra do grande conflito, a guerra entre o bem e o mal, as pessoas estão simplesmente sedentas, estão exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor, porque simplesmente elas estão no fronte da batalha. Eu e você somos protagonistas dessa história. Somos protagonistas da nossa história. E até quando nós vamos procurar remédio onde não tem? Até quando vamos colocar as nossas expectativas, fé, nossas esperanças em seres humanos que vivem caindo? Até quando vamos vir à igreja pensando no que o outro vai estar pensando sobre nós? Ou até, me arrisco em dizer, deixando de ir para um culto na igreja porque não temos uma roupa para colocar todos os dias. Deixando de vir para a igreja simplesmente porque nós não temos um guarda-roupa que nos possibilite de estar com uma roupa a cada dia. Preocupados com a opinião do próximo. Preocupados com a opinião do falho, do doente que está do meu lado. Nós esquecemos o porquê estamos numa casa lotada. Porque estamos enfrentando o calor, porque estamos enfrentando o aperto. Não é por causa daqueles que estão lá também sedentos de remédio, mas por causa de Jesus Cristo Nazareno. A narrativa continua no verso 3, conta a história desse cidadão, e diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que eles estavam, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Percebam, Jesus ele não estava ali pela primeira vez em Cafarnaum. Muito provavelmente essas pessoas que estavam no telhado daquela casa estavam sem conseguir se aproximar de Jesus por outro meio. Não existia outra possibilidade. A única forma que elas tinham de ouvir a Cristo Jesus, da última vez que elas poderiam tentar, era subindo a escada e ficando no telhado. Você já tentou ouvir a conversa, algum discurso ou alguém que está dentro de uma casa e você está no telhado? As possibilidades são mínimas, o áudio deveria ser mínimo, mas eles estavam sedentos pelo mínimo. A migalha que caísse da mesa, a migalha que caísse da mesa em que os pais estão comendo, aquelas pessoas estavam sedentas por ouvir a Jesus, mesmo que fosse em meio a uma multidão, mesmo que fosse em uma situação delicada, mesmo que fosse diante de sol extremo. A palavra de Deus diz que Jesus ele entrou de novo em Cafarnaum. Provavelmente essas pessoas não conseguiram ouvir Jesus em seu primeiro discurso. Elas estavam agindo como alguém que não sabe se verá Jesus novamente. E nós por vezes agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Alguns dias atrás, um casal muito especial na minha vida, que por sinal foram decisivos para que eu entrasse na igreja e continuasse na igreja nos meus primeiros anos de batismo, afastados do cotidiano, da rotina de um cristão. Eles falaram assim, um dos dois falou assim, mas quando eu voltar a frequentar a igreja, quando eu voltar para a igreja, eu só volto se for para tal igreja. E aquilo me machucou muito, porque a frase quer dizer que ela vai ter tempo suficiente para voltar. Quem é que sabe do amanhã? Quem é que sabe do que vai acontecer poucos minutos depois que sairmos daqui? Estava eu, alegre, feliz aqui na reunião, depois de ter pregado, peguei a motinha, fui-me embora até ali na frente só. Quem é que sabe do que vai acontecer quando nós sairmos daqui? Porque nós agimos como se fôssemos donos do nosso próprio tempo, como se fôssemos senhores do nosso próprio destino. Porque as pessoas agem como se elas tivessem todo o tempo do mundo, quando na verdade o que nós estamos vivendo é uma emergência, é uma situação de vida ou morte, é uma situação de atitude no momento em que nós estamos vivendo, porque simplesmente não sabemos o que vai acontecer logo mais. Aquelas pessoas estavam vivendo como se elas não tivessem outra oportunidade de ver Jesus, e provavelmente elas não teriam. Estão lá agora no telhado, em uma situação delicada, de total desconforto, e percebem que no lugar onde eles estão, se eles abrissem um buraco no telhado, eles teriam acesso direto a Jesus. Eles burlariam aquela fila, eles simplesmente estariam agora de acesso mais fácil a Jesus. E agora 4 amigos, diz a palavra de Deus, simplesmente fazem com que aquele homem comece a descer
pelo telhado. Você consegue imaginar a cena? Que coisa desastrosa poderia ser aquilo? Um paralítico com uma maca provavelmente improvisada, descendo no telhado, guiado por 4 amigos em uma casa totalmente lotada, em que se houvesse alguma emergência ele muito dificilmente conseguiria agir ou sair ou fazer qualquer outra coisa. Na esperança única de que Jesus poderia aliviar aquela dor, na esperança única de que Jesus poderia fazer algo por ele, sem nenhuma garantia, sem nenhuma confirmação. A verdade é que, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. A história nos conta que aquele homem, ele estava, provavelmente era paralítico desde nascença, e eles tinham agora recorrido a todos os mestres espirituais. Ele muito provavelmente tinha ido atrás de todos os curandeiros. Ele muito provavelmente havia a sua vida quase inteira ou inteira dependido de outras pessoas para fazer o que quisesse. Pensa no sentimento de impotência que aquele homem deveria ter. Do quanto ele tinha recorrido a outros lugares. A sua dor era física, ele não conseguia se mexer, ele não conseguia agir, ele não conseguia simplesmente viver como eu e você vivemos. E o que isso diz respeito à palavra de Deus? Ellen White fala no livro Ciência do Bom Viver, página 21, a respeito deste homem. Em vão apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Pronunciavam incurável o seu mal. Declararam que havia de morrer sob a ira de Deus. Que duras palavras e que vã esperança teria esse homem. O fato é que ele tinha recorrido aos pastores daquela época, aos anciãos daquela época, aos líderes religiosos daquela época, e a resposta que ele muito tinha ouvido era que ele estava pagando pelos seus pecados. Era que aquilo ali era nada mais do que a ira de Deus sendo exercida. Era que ele simplesmente era um pobre coitado que morreria sobre este preceito. E que ele tinha falhado em alguma coisa no princípio bíblico. E que Deus ele era tão duro, que era um juiz tão duro, que simplesmente agora tinha visto um homem pecador cair e agora tinha colocado ele em cima de uma maca. Aquele homem aparece para Jesus com uma esperança última de ser restaurada a sua saúde. Mas quando ele aparece, Jesus diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Você consegue entender o que aquilo significaria para as pessoas? Você consegue entender o que aquilo significou para aquele homem? Ele tinha ido atrás de vários curandeiros, ele tinha ido atrás de vários médicos, ele tinha ido atrás de todos os anciãos, todos os líderes religiosos daquela época. Todos eles tinham dito a mesma coisa: olha, o que tu está vivendo hoje é a ira de Deus sobre os teus pecados. Quando aquele homem aparece para Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, vendo a fé, não somente daquele homem, mas no plural, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles amigos, vendo a disposição daqueles amigos por uma última esperança que era Cristo Jesus, Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Se o que mais te angustia é viver sobre a ira de Deus, os teus pecados estão perdoados. Se o que mais te angustia é ter a consequência do teu pecado tão aberta assim na tua vida e depender dos outros por causa disso, os teus pecados estão perdoados. Jesus olha para aqueles homens no plural, ele olha para os amigos daquele homem, olha para aquele paralítico, vê a necessidade daquele homem e diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados. É de um reboliço tão grande para aquela cultura que os fariseus que estavam presentes e que provavelmente estavam satisfeitos com os discursos majestosos de Cristo, eles agora ouvem Jesus falar e em seu íntimo, no coração, eles ficam incomodados. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ouve o coração daqueles homens, ele sabe do que se trata o pensamento deles, e agora Jesus olha para aqueles homens e diz assim: por que vocês estão tão aflitos? Qual é o mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda?
Será que vocês ainda não perceberam? Realmente nenhum homem pode dar perdão dos pecados, nenhum homem, o profeta ou o enviado pode dizer: os teus pecados estão perdoados, mas eu não sou nenhum homem. E se para acreditar quem sou eu e da minha natureza e quem sou eu na vida do ser humano, eu preciso dizer: levanta-te e anda. Qual será o mais fácil? Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, levanta-te e anda. É maravilhoso saber que Cristo Jesus, Ele não é um simples profeta, Ele não é um simples homem, Ele não é um simples enviado de Deus. Jesus Cristo, aquele que pode perdoar os pecados, Ele é Deus. O Deus que se fez carne, o Deus que desceu aqui à terra, o Deus que sofreu tanto por mim e por você. A palavra de Deus diz que Cristo, Ele foi crucificado, provavelmente ali começou sua crucificação ali às 9 horas da manhã, e Ele expirou, Ele doou a sua vida às 15 horas da tarde. Curiosidade, os 2 sacrifícios que eram feitos no tabernáculo eram exatamente às 9 horas da manhã e às 15 da tarde. Jesus Cristo era o sacrifício pela humanidade, Ele era o cordeiro da manhã, Ele era o cordeiro da tarde. Cristo Jesus, Ele morreu com as mãos abertas simplesmente para abraçar o mundo, aquele a quem Ele salvou do pecado. Cristo Jesus, Ele foi propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que Ele foi intermediação entre nós e o que poderia nos matar, que era a ira de Deus justo. Cristo Jesus, Ele é aquele que se fez carne no meio entre eu e Deus, para que eu não morresse pelos meus pecados. Agora Ele estava ensinando para aqueles homens: olha, o pecado deste homem não tem que ver com a situação que ele está vivendo. O pecado desse mundo tem que ver com a situação que ele está vivendo. E eu, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu, como enviado de Deus e o próprio Deus, agora posso dizer: os teus pecados estão perdoados, a tua paz agora pode ser restabelecida. Eu não sei pelo qual motivo você entrou aqui nessa igreja, mas talvez o teu problema não seja físico, talvez o teu problema seja de cunho emocional, talvez o teu problema seja de cunho espiritual, e a esperança te trouxe aqui era de ouvir de Cristo Jesus: os teus pecados estão perdoados. Eu te afirmo em nome de Cristo Jesus que Ele deseja te aliviar este fardo. Simplesmente devemos agora tomar uma atitude de fé, mesmo que isso signifique subir uma escada e descer um telhado, mesmo que isso signifique enfrentar uma multidão e sofrer com o aperto, com o chamego, com o calor, mesmo que isso signifique sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Ele quer te dizer: os teus pecados estão perdoados. Aquele homem estava sofrendo durante toda uma vida, e eu tenho quase absoluta certeza, pessoalmente falando, de que quando ele ouviu esta frase de Cristo Jesus, o seu coração agora mudou. Dos pés à cabeça ele poderia sentir um livre fardo, um fardo sendo tirado dele, um alívio, porque os homens colocaram em sua mente que ele estava pagando pelo que ele fez, que Deus o odiava e que sua ira estava sobre ele. Jesus Cristo agora diz o seguinte, em outras palavras: olha, a ira que os homens dizem que está sobre você, eu vou assumir. A ira que os homens dizem que está te fazendo estar de cama, agora eu vou assumir. E Ele está dizendo para mim e para você: olha, aquilo que te aflige, aquilo que te magoa, aquilo que te machuca, eu estou assumindo agora. Eu sou não somente o sacrifício, como também o sacerdote e o sumo sacerdote. Cristo Jesus, Ele assume agora as posições do tabernáculo para nos dar a salvação que nós nem sequer merecíamos. Ele nos redime dos nossos pecados, e Ele agora no versículo 11 Ele diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muito provavelmente essa frase não cabe para nós hoje, mas talvez Ele possa te dizer: olha, levanta, fica tranquilo, se alivia, os teus pecados estão perdoados, a tua dificuldade vai ser sanada, eu quero estar do teu lado. Muito provavelmente nós vamos continuar sofrendo aqui neste mundo, mesmo que milhões de pregações fossem feitas, mas Deus, Ele deseja estar do nosso lado diante de todas essas dificuldades. Ele não disse que ia simplesmente acabar com essas dificuldades, mas fortalecer os nossos ombros para suportá-las. Eu nem sequer posso imaginar o sofrimento de um homem paralítico durante toda a sua vida, mas eu posso imaginar o alívio que ele sentiu ao ouvir as palavras de Cristo Jesus, o seu Salvador, dizendo: levanta-te e anda. O que Cristo Jesus precisa dizer para você hoje? Levanta-te
anda. Papai do céu, no capítulo 11 de Mateus, ele nos dá uma tranquilidade em que ele diz assim: olha, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, seja qual for a sua dificuldade, venham até mim, vinde a mim. Sabe por quê? Porque esse fardo que vocês estão achando pesado, eu estou louco para aliviar. Porque essa dificuldade que está te deixando de cama, eu estou querendo te levantar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele nos aliviará. Eu queria dizer para você que dentre aqueles homens, haviam os quais não acreditavam quem era Jesus. Mas Jesus conhecia o coração de cada um deles. Jesus conhecia o coração. Ele entendia as aflições de cada um deles. Jesus conhece o meu e o seu coração. Você não precisa esboçar, você não precisa colocar para fora qual é a dificuldade que está te afligindo. Você não precisa procurar um líder religioso para simplesmente confessar os seus pecados. Surpresa! O teu advogado, ele está do teu lado. Ele te acompanha em todos os momentos do teu dia. Ele vai estar dentro do teu quarto, do lado da tua cama, ao lado da tua cabeceira. Ele está ansioso por te ouvir falar das tuas dificuldades, das tuas aflições. Ele ouve as tuas vozes. Paulo diz a Coríntios que o Espírito Santo de Deus, ele vê, ele ouve as nossas orações inexprimíveis. Aquilo que nós não conseguimos falar, ele está ouvindo. E eu queria que você colocasse esta oração agora em sua mente, nas mãos de Jesus, aos pés do Criador. Que esta dificuldade, essa aflição, que essa dor física, emocional, mental, ela seja colocada agora naquele que realmente pode nos dar a cura. Não homens, não pastores, não líderes, mas o próprio Cristo Jesus, que está ansioso por nos dar o alívio. Eu queria convidar a pessoa que vai cantar aqui, enquanto ela vai louvar, eu queria que esta oração fosse fixa na tua mente, fosse entregue aos pés do Salvador todas as dificuldades em que nós estamos vivendo hoje. Que Papai do Céu possa lhe dar o conforto que Ele deu àquele homem, dizendo: os teus pecados estão perdoados. E enquanto você ora, enquanto você conversa com Deus, enquanto a nossa amiga louva, eu queria que você ficasse de pé e continuasse essa conversa com Deus de forma mais íntima, em uma forma de dizer a Ele: Senhor, olha, eu sofro e vou continuar sofrendo aqui nessa terra, mas eu não quero sofrer sozinho. Eu quero que o Senhor esteja do meu lado e que diante das dificuldades do Senhor eu possa ouvir a tua voz dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Por gentileza, Senhor, me ajuda adiante das minhas dificuldades, das minhas falhas e da minha pequenice, que eu consiga ouvir a tua voz. Que essa seja a minha e a sua oração, em nome de Jesus. Mas enxerga a todo instante
de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. Em nosso tempo Deus faz milagres atuais. Que aquele homem, após o milagre, ele se levantou no mesmo instante, tomou o leito e se retirou da vista de todos, a ponto de que todos se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que esta expressão possa ser usada por nós, a despeito do que Deus faz por nós. Jamais vimos coisas assim. Que nós glorifiquemos a Deus em nossas vidas, que Ele possa se fazer presente no seu coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que possibilitou que homens e mulheres, mesmo sofrendo para escrever o que aqui acabamos de ler, essa mensagem chegasse em nossas mãos. Te agradecemos, Senhor, porque hoje temos o privilégio não somente de ler a Bíblia de forma fácil, simples, rápida, ou em qualquer momento dos nossos dias, mas, Senhor, pelo privilégio de também ter acesso ao Criador da Bíblia, ao inspirador dela, aquele que guiou o processo de escrita. Te agradecemos, Senhor, porque entendemos que o Senhor está aqui do nosso lado, mesmo tendo um universo inteiro para administrar. Te agradecemos porque cada um de nós somos pessoalmente importantes para Ti. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ouve nossas orações, ouve o nosso clamor, ouve nossas aflições, mesmo aquelas que nem são exprimidas. Te pedimos, por favor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos mantermos fortes mediante as dificuldades que estamos vivendo. E que o Teu coração, Senhor, ou melhor, que o nosso coração, Senhor, seja alinhado à Tua vontade. Te pedimos, por gentileza, que o Senhor nos acompanhe para os nossos lares, na Tua proteção, na Tua companhia, em nome de Jesus.
Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe acompanhar até o seu lar e durante todo o restante dessa semana. Deus abençoe a todos e um ótimo dia.